Bom, boa noite para vocês. Vamos acomodando aí. Isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos começar sexta-feira, várias coisas para a gente definir. Bom, então tá certo. Pessoal, então vamos lá, sem mais enrolações, hoje a gente tem algumas coisas para definir. Meus caros, hoje a gente vai prosseguir na nossa, nos nossos estudos. Aula passada, se vocês bem se lembram, enquanto a gente falava de Gadamer, a gente passou por uma função de tentar observar ali por meio do existencialismo, se vocês se lembram bem. A gente discutiu ali uma boa parte da aula sobre o existencialismo, sobre essa estrutura a qual a gente está chamando de existencialismo. E dessa forma, a gente já pode começar a avançar para uma estrutura mais metodológica sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Agora, a cada autor que a gente vai avançando, a gente vai se aproximando mais do que a gente pode chamar dessa disrupção que a filosofia vai trazer para o direito. A partir de agora, a gente já consegue ver os elementos do direito que autores como Alex, autores como Ronald Dworkin vão utilizar dentro do direito, emprestando dos autores da filosofia da linguagem. Hoje a gente vai trabalhar com Wittgenstein, né? Um dos principais autores aí da virada linguística, do Linguist Turn, essa escola filosófica que vai ser tão importante para o direito atual, para o direito contemporâneo, né? Principalmente para a estrutura do direito de processos constitucionais e direitos fundamentais, né? A linguagem dos tribunais superiores basicamente é fundada nessa forma de pensamento e de argumentação. Então a gente já vai ter a partir de hoje aqui mais clareza quanto a isso. Até a aula passada a gente precisou enfrentar o existencialismo e vamos continuar enfrentando, só que agora entendendo aquela função, a gente já começa a ter uma propriedade sobre onde a nossa linguagem vai nos levar para pensar direito aqui. Lembrando todos vocês que, para quem está se interessando por essa matéria, para quem está achando interessante, né, e principalmente já ligado a direitos fundamentais, aqui na faculdade a gente tem um grupo de pesquisa de direitos fundamentais que trabalha exatamente esses autores, né? O grupo era coordenado pelo professor Paulo Roberto até o ano passado, esse ano está sendo coordenado pelo professor Antônio Lorenzoni, né? Então, quem tiver interesse aí, vai atrás, porque é um grupo muito interessante para discutir aprofundadamente, principalmente decisões do Supremo Tribunal Federal, dentro dessa perspectiva desses autores, né? Uma discussão mais profunda, um debate um pouco mais avançado, misturando o que vocês veem em outras disciplinas e com o que a gente está vendo esse bimestre aqui. É bem interessante, vale a pena vocês contarem com isso, né? Bom, sendo assim, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar, como eu disse, com o Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, né? Apesar de austríaco, Wittgenstein, um autor radicado inglês, né? Com um interesse muito profundo na linguagem, que a gente vai ver que, como um dos casos raros na academia, é um autor que trabalhou toda uma primeira fase em uma teoria, abandona essa fase para na segunda fase da sua carreira se apresentar contestando sua própria primeira fase. Então, é interessante porque o desenvolvimento da primeira fase de Wittgenstein, que é basicamente uma consequência do erro, vai levar numa conclusão muito interessante para o nosso procedimento da linguagem, para entender essa linguagem, essa fundamentação de interpretação e hermenêutica na sua segunda fase. É um autor que, por conta dos seus erros, conseguiu chegar em uma estrutura muito interessante, né? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Cadê? Aqui. Então aqui a gente já dá início aos nossos estudos aqui. Bom, a gente começa aqui com Wittgenstein pensando já, num primeiro momento, mais ou menos o que esse autor está querendo nos dizer, né?
Bom, vocês podem perceber, meus caros, que eu estou classificando a filosofia da linguagem de Wittgenstein como positivismo lógico. A gente vai perceber que vão ter muitos elementos que vão estar em Gadamer, ali no existencialismo, e no existencialismo em geral, mas Wittgenstein vai trazer para a gente uma ideia dessa palavrinha que vocês ouvem falar muito no direito, né? O positivismo. E, ora, positivismo não é necessariamente o positivismo de Kelsen, né? Que vocês tanto aprendem. Positivismo, na verdade, é uma escola filosófica fundada ali por Auguste Comte, né? Muito antes de Kelsen, que tinha uma ideia de afastar elementos teológicos, elementos metafísicos, enfim, fazer um experimento de ordenação lógica na filosofia. O Kelsen faz isso de certa forma, também por isso que vai levar o nome positivismo, e o Wittgenstein vai tentar trabalhar dentro da filosofia da linguagem com essa estrutura chamada positivismo. Eu vou até agora, eu acho interessante sempre a gente colocar juntos aqui algumas, acho que em vez de vermelho, será que amarelo fica melhor nesse fundo aqui? Deixa eu ver, fica melhor. Eu vou colocar um conceito mais ou menos aqui para vocês. Vamos pensar que o positivismo lógico na linguagem, basicamente, em Wittgenstein, se trata de ordenar a linguagem como uma ciência. Mas mais que uma ciência experimental, né? Uma experimentação da ciência. Mas para ter essa experimentação da ciência, vamos considerando como modelo do conhecimento humano, né? Então a gente vai pegar a experimentação da linguagem, numa hipótese que essa linguagem vai ser considerada como a hipótese central do conhecimento. Isso aqui já é interessante para a gente, né? Porque a gente vai estar rompendo, talvez, com o kantianismo, em que o conhecimento vem da experiência, e como a gente já trabalhou lá no segundo bimestre, e no positivismo lógico, o conhecimento vai vir na hipótese da linguagem. Então, basicamente, o que nós conhecemos derivaria da estrutura da linguagem. Vejam, talvez a gente pode enfrentar essa estrutura daquela forma, com aquele mesmo exemplo de Kant, né? O velho exemplo da caneta, né? A gente pega aquela ideia da caneta, de que isso e o Kant vai falar que isso porque racionalmente isso existe por si, e a gente já está cansado de ouvir essa história do que é a caneta para o Kant, né? Caneta é uma proposição lógica racional. Só que, para a gente falar como isso está distanciado, talvez uma nova experiência. Hoje eu tô com fome. Uma nova experiência da razão, a gente pode pegar da seguinte forma. O Wittgenstein ele vai trabalhar em outra frente. Ele vai dizer assim, ao invés de eu entender que o meu conhecimento vem da experiência desse objeto, ou seja, eu conheço esse objeto, chamo ele de caneta porque eu experimento, na verdade, o Wittgenstein ele vai estar pensando por meio do positivismo que o meu conhecimento ele vai derivar justamente do juízo de valor atribuído a esse objeto, né? Essa universalização dada a esse objeto. Então, olha que diferente, para o Wittgenstein, para o positivismo lógico da filosofia da linguagem, não é o contato com essa caneta que vai me dar que vai me dar a experiência dela, o conhecimento dela, e sim o sentido, né, o significado atribuído a isso. O que vai me fazer conhecer não é o objeto em si eu saber eu falar que isso daqui é um objeto que serve para escrever, né? E sim que isso daqui é um objeto que serve para escrever. Eu vou dar outros exemplos ao longo dessa aula, talvez vocês entendam melhor, mas a grande ideia aqui seria que não é o objeto que vai me dar conhecimento, e sim a atribuição de sentido que eu dou da linguagem ao falar caneta, né, essa palavra, ao inventar essa palavra, né, ao reconhecer essa palavra, que eu tenho a possibilidade de conhecer algo. Eu não preciso da coisa em si para conhecer. Essa é a grande diferença do positivismo lógico. Eu posso, inclusive, criar, né? Eu posso mentir,
Eu posso extrair do nada um conhecimento, simplesmente pela pura linguagem, né? E claro, esse conhecimento humano como a linguagem, ele vai trazer, sim, uma certa aproximação que a gente pode falar sobre elementos metafísicos. O problema do positivismo é justamente isso, que ele vai se posicionar contrário à metafísica, à teologia, o exo ou o esoterismo. Ou seja, as proposições ordenadas no positivismo lógico, eles vão estar ligados à minha capacidade de, meu conhecimento não depende da experiência, mas sim da linguagem. O conhecimento, vou até escrever isso daqui para vocês. Não, vou escrever aqui. Em Kant, a frase da introdução é todo conhecimento vem da experiência. Em Wittgenstein é todo conhecimento vem da linguagem, vem do significado. As coisas aderem ao conhecimento a partir do seu significado. Talvez essa seja nosso grande desafio hoje aqui. Para a gente entender esse positivismo a partir disso, vamos pensar antes em outro positivismo, né? Para a gente tentar entender o que eu quero dizer para vocês aqui. Vamos pensar no positivismo do direito, né? No positivismo kantiano, não necessariamente kelseniano, mas do direito. Meus caros, se a gente for observar, né, o positivismo lógico da linguagem, a gente pode definir os elementos desse positivismo lógico da seguinte forma, né? O positivismo lógico na filosofia da linguagem, aumentar aqui, ele vai se consistir num sistema que pressupõe elementos, né? Pressupõe elementos. É interessante a gente pensar nessa pressuposição, né? Ou seja, o conteúdo percebido depende de um conhecimento anterior. Ih, não está escrevendo nada, caramba. Agora vai. Elementos. Tá. O conteúdo percebido, o significado, depende de um conhecimento, sentido, anterior que pressupõe sua existência. O que eu quero dizer com isso? Em vez de pensar na linguagem, vamos pensar no direito. Essa ideia de um sistema que pressupõe elementos de linguagem, em vez da gente tentar explicar isso na linguagem, vocês são estudantes de direito, vamos tentar explicar isso no direito, né? O direito positivo, assim como a filosofia da linguagem do positivismo lógico, ele vai ter dois elementos causais, né, no direito. O direito posto e o direito pressuposto. Vejam. Basicamente, direito posto seria a forma normativa, válida, e vigente. Direito posto seria as regras normativas postas na realidade, os códigos, os códex, né, as leis em si, as estruturas normativas de resultado, aquilo que a gente tem na forma do direito. Porém, todo direito posto, para que ele possa ter essa normatividade, a força normativa, a validade, a sua vigência, ele deve pressupor outros conceitos. O direito pressuposto vai ser formado por conceitos anteriores ao direito, que determinam uma classificação de validade ao direito posto. Vejam que interessante a gente pensar nisso daqui, né?
basicamente, o que a gente está falando aqui é que o direito pressuposto é um direito vinculante. Ele vincula a observância, eu vou até colocar uma palavra melhor, ele vincula o significado da norma a certa linha interpretativa. Basicamente, na democracia parlamentar liberal, né, no momento do direito que a gente vive hoje, que é positivismo, todo o direito pressuposto, basicamente, ele deriva de direitos de liberdade. Então, qualquer interpretação jurídica do direito posto, ela encontra sua validade num pressuposto jurídico, que, em geral, seria a liberdade. Vamos pensar da seguinte forma, pensem comigo. Pensem, por exemplo, nessa polêmica recente, né, que vai ser julgada agora recentemente, daquela ideia de alguns postos médicos, de algumas competências médicas, que vêm exigindo, por exemplo, para autonomia de planejamento familiar, né, por exemplo, para colocação de métodos contraceptivos como DIU, né, na mulher, autorização do marido. Né, a autorização do marido. Já ouviram falar disso? Está bem em discussão hoje em dia. Né? Havendo um casamento, para a mulher poder colocar o DIU, algumas frentes médicas vêm exigindo autorização do marido para que ela possa fazer sob a perspectiva de que há um casamento em que então o planejamento familiar terá que vir dos dois. Isso vem sendo muito polêmico e isso vem sendo adstrito sobre uma interpretação sobre a hermenêutica do direito posto. Né? Por que isso vem sendo aplicado dessa forma? Ora, basicamente, quando a gente lê tanto a Constituição do artigo 224, que fala como o suporte da família, não deixando claro o que é família, bem como quando a gente vê o conceito de casamento no Código Civil, né? O conceito de casamento como comunhão de vidas, né? O conceito de casamento como comunhão de vidas. Não, de fato, Sandra, isso não é. O fato não é novo. O fato não é novo, a discussão que é nova. Né? Isso chegou agora, não é nova também, né? É o que está em voga agora, essa discussão, vamos dizer assim, né? A discussão voltou a estar em voga no direito, nesse momento, por conta de algumas polêmicas que vêm acontecendo. Oi, quem está falando? Não escutei. Então, é uma discussão que voltou com tudo agora, né? E a interpretação, geralmente, que vem dos códigos de ética médica, vem dessa interpretação do direito posto. Casamento como comunhão de vida, né? Constituição 224 não definindo o que é família, né? E a ideia de planejamento familiar. Entretanto, o problema aqui está sendo justamente a análise pura do direito posto. Esse direito posto, ele não age sozinho no positivismo. Ele depende de uma pressuposição de validade. Essa pressuposição de validade é justamente a ideia de autonomia. Quando a gente fala de planejamento familiar, por consequência, a gente está falando necessariamente de autonomia. Né? Planejamento familiar é a ideia de autonomia. E a autonomia, na pressuposição do direito moderno, ela é justamente a ideia de autonomia individual. Né? Autonomia individual. O casamento, sendo observado como conceito de união de vidas, como existencial, não respeita a interpretação da função de validade do direito pressuposto ao direito posto do casamento, que é um contrato de proteção de bens, né? E não uma dependência mútua. Né? O direito pressuposto reage à ideia de dependência mútua muito pela ideia de autonomia da vontade presente no próprio contrato. Ou seja, é uma contradição com o direito pressuposto interpretar o direito posto como vinculativo à vontade do outro, né? Sobre a perspectiva do direito pressuposto, ou seja, dos direitos de liberdade, que geram esses direitos relativos a, por exemplo, métodos contraceptivos, interpretá-lo como uma necessidade de autorização é contrária à própria função constitucional. Né? Essa vem sendo a discussão geral,
né? A gente ainda não chegou na discussão final no STF, que vai decidir dessa forma muito facilmente, mas já vem sendo decidido assim em tribunais, de origem comum. Né? Por quê? Porque justamente isso, não se pode interpretar o direito pela letra da lei do direito posto. É necessário uma pressuposição que dê validade a esse direito. Eu acho que todo mundo consegue entender essa função. Né? O direito pressuposto, ele é uma definição de significado àquela função do direito posto. Vocês conseguem compreender isso? Pois bem, essa é a mesma lógica que a gente deve usar no positivismo da linguagem. Né? A função da ordenação da linguagem em uma ciência experimental, né, e afastando-a justamente dessa ideia metafísica, vai trazer que todo esse sistema linguístico, ele é formado tanto por funções ao qual a gente tá muito acostumado já. Né? Vamos colocar da seguinte forma, vamos fazer essa relação com isso daqui. Né? Vou fazer uma análise de diferenciação aqui, nessa flechinha aqui. Bom, vamos aqui mais para baixo. Significa dizer que a palavra, o sentido, seria a forma. E o significado, né, ou melhor, o valor, o significado, seria o conteúdo. O conteúdo. Ou seja, a palavra, o sentido, sendo forma, é posto. E o sentido, o conteúdo, ele é pressuposto. Vejam que interessante isso. Né? A palavra, a forma, se encontra num direito posto, enquanto o conteúdo... Peraí que isso aqui não deu certo. Vou fazer outra flechinha aqui. Enquanto o significado se encontra no direito pressuposto. Aqui a gente consegue ter essa relação do que é o positivismo lógico em sua estrutura formal. Né, em sua estrutura formal. A gente, assim como o direito posto-pressuposto, tem a palavra e o sentido. Ou seja, para o positivismo lógico, a proposição lógica, né, a palavra, ela encontra o sentido, a palavra encontra o sentido. Mas para essa palavra resistir, para essa palavra existir, deve haver uma pressuposição de valor, um significado. E esse significado é um conteúdo, que esse conteúdo que gera o conhecimento sobre a palavra. Ou seja, o que faz a gente ter uma relação específica, né, com a palavra é justamente essa relação a qual a gente vai atribuir valor, sentimento, é a ideia existencial. O sentimento atribuído à palavra é essa pressuposição de valor que vai dar conteúdo à forma. A palavra em si seria mera forma. O conteúdo atribuído a essa palavra, aí sim a gente teria a possibilidade de dar significado para essa palavra. Por isso, o conhecimento viria da linguagem, porque não importa a palavra é mera forma, dando origem a um sentimento, a um existencial, a uma possibilidade de abertura cognitiva que gera uma relação, uma intimidade, um sentimento, uma provocação quanto à palavra. Todas as palavras no positivismo lógico nos geram uma fundamentação de linguagem que mexe com a nossa forma de ver a vida. Consegue compreender isso? Né? Eu posso até escrever aqui para vocês, para talvez ficar mais claro. Né? Então vamos pensar. Eu até coloquei aqui para vocês, a proposição lógico-científica com a filosofia é uma negação ao discricionismo filosófico, né? Porque aqui a gente está atrás desse significado. A gente não vai só descrever o objeto, seria sua forma, dar sentido, a palavra, e sim um conteúdo, um pressuposto. A gente pode colocar da seguinte forma: a condição filosófica do significado das coisas vai depender não só
da forma do objeto, mais do significado, ou seja, para se ter uma determinação filosófica de algo, é necessário que se tenha uma localização de sentidos, né, dos sentimentos, dos sentidos, dentro do existencialismo. É uma localização de sentidos que leva em consideração fatores geotemporais, ou seja, fenômenos sociais. Meus caros, olha que interessante, eu estou tentando resumir isso tudo que eu falei aqui nessa parte. Olhem essa parte aqui, talvez seja importante para o nosso conhecimento. Bom, para a gente ter essa proposição lógico-filosófica, a gente vai depender não do objeto, como em Kant, não da caneta. Claro que eu estou usando o exemplo da caneta para repetir o que vocês já conhecem em Kant, né? Não é a caneta que me interessa, né? O que eu preciso é entender uma localização de sentido. O que essa palavra caneta me dá além do objeto? Quais são os sentimentos, quais são os sentidos, quais são as atribuições de significado que eu dou a esse objeto? Porque essa caneta, ela não vai ter valor quanto a ela mesma. Ela vai ter valor de acordo com o que eu posso imaginar a respeito de uma coisa. Meus caros, claro que eu estou dando esse exemplo para comparar com Kant, mas vamos pensar em conceitos aos quais a gente muda o significado completamente. Eu já dei esse exemplo, mas vamos pensar novamente nesse mesmo exemplo. Escravidão. O que a palavra escravidão como forma é? Escravidão. A palavra presente na língua portuguesa. Um conjunto de signos que forma essa relação chamada escravidão. Ok? Agora, qual é o significado dado para ela? Para a gente conseguir entender o significado dado para essa palavra, a gente precisa, mais do que significado, a gente precisa atribuir sentido geotemporal, né? Eu vou colocar o texto de novo para facilitar para vocês, em vez de eu falar. Eu acho que deve estar facilitando para vocês se eu escrevo junto com a minha fala. Vou colocar assim, que a experiência do mundo depende, conforme a gente viu na aula passada, de um Zeitgeist. Lembra-se disso? Então, a experiência do mundo depende de um Zeitgeist, né? Lembram? Depende do tempo, do espaço, depende da forma como a gente vê o tempo. Ou seja, percebemos o mundo a partir dessas experiências, sejam elas individuais ou seu produto em um sentido coletivo. Seu produto em sentido coletivo, referente a um tempo em que vivemos, né? Vamos continuar já. Vejam. O que é comemorar? O que é comemorar, meus caros? Comemorar é uma experiência coletiva de significado. Comemorar, se vocês pararem para pensar na etimologia, ela vai estar em né, de conjuntamente, e memorar. Comemorar, a gente pode refletir sobre uma ideia de uma memória coletiva, uma experiência coletiva de memória. Vejam só que interessante. Uma experiência coletiva de memória. Isso é o que a experiência do mundo vai depender dessa nossa significação das coisas. Obviamente que a comemoração
sei lá, da proclamação da República, ela foi diferente lá quando se deu e é hoje. Por quê? É uma memoração, né, uma comemoração, né? Comemorar, é nós em coletividade rememorando a ideia de acordo com o nosso tempo. Pois bem, além disso, agora vamos para o exemplo. Né? Exemplo. Vou usar o exemplo da escravidão. Né? Até 1888, a ideia, né, o ideal, vou colocar assim, de escravidão era não somente formal, né, legal, mas também conteúdo moral, correto? Em 2021, o ideal de escravidão é formal e legal, e conteúdo imoral. Vejam que se trata da mesma palavra, a mesma palavra, mas ela tem seu conteúdo modificado, e isso dá um reflexo para o seu direito, inclusive. Ou seja, a palavra, né, a palavra em si, o sentido atribuído à palavra é o mesmo. Não se mudou o que significa escravidão. O que se mudou foi a referência de conteúdo, foi o significado dado à escravidão. Né? Vamos continuar assim. Se vocês não estiverem entendendo, vão me avisando. Vou pôr no laranja aqui que eu acho que fica melhor. Nossa lógica racional precisa de uma forma de ligação entre o sentimento, como que eu posso dizer isso? O sentimento e o significado, né? Melhor. E o significado. Né? Na atribuição da palavra. Ora, então vejam, até 1888, a palavra escravidão era interpretada em sua leitura referindo-se a escravizados, né? Referindo a escravizados africanos. Em 2021, a palavra escravidão refere-se na leitura como um conceito criminoso e combatível pelo direito. Vejam, não se trata do que do significado atribuído à palavra. A palavra é a mesma, mas a forma como a palavra é utilizada, ela muda. Né? Em outras palavras, aqui a gente tem uma norma na palavra. Aqui a gente tem uma norma, pressuposto. Aqui a gente tem uma norma posto. Consegue entender isso? Por favor, se não estiverem conseguindo, me perguntem, por favor.
principalmente porque eu tenho que dar esse tempinho para vocês perguntarem, já para se vocês precisarem tirar print da tela ou qualquer coisa assim, vai estar no YouTube daqui a pouco, mas quando eu mudar de slide vai sumir isso aqui. Quando eu mudar de slide vai sumir isso aqui. E aí, perguntas? Tem alguém ainda? Vocês dormiram já? Espero que não. Eu tô online ainda. Às vezes até eu duvido, às vezes eu acho até que eu caí. Existe alguém me ouvindo nesse outro lado? Ah, bom. Porque... Beleza, Sandra. Eu tava ficando assustado aqui. Eu tava ficando totalmente assustado aqui. Ninguém falava nada. Bom. Ai, gente, vocês me deixam às vezes preocupado. Bom, o que eu posso dizer para vocês então? Vamos pensar da seguinte forma. O positivismo lógico, ele vai ter essa função de organizador de uma forma válida, expressiva, sobre o sentido da palavra. Só para a gente revisar antes de passar para frente. A palavra, ela deve ser observada no positivismo lógico para mais que o seu significado ou a sua apreensão do objeto. Não importa para a gente o objeto. O que importa para a gente é o significado atribuído ao objeto. Às vezes o objeto ele muda de significado ao longo da estrutura. Às vezes o objeto ele muda de significado ao longo de sua condição, como a gente viu com a palavra escravidão. O significado, muitas vezes, ele não vai ser o mesmo, apesar da palavra ser a mesma. Vamos supor que a tal da caneta, daqui 200 anos, a gente não use mais caneta, porque todo mundo usando uma estrutura diferente, né? Uma estrutura digital, e a caneta vire uma arma, por exemplo. Se a caneta virar uma arma, daí então a gente não vai ter mais o significado de caneta sobre aquela estrutura qual a gente está vendo ali. A gente vai ter o significado de caneta diverso sobre aquilo que a gente está falando. Né? Isso que o Wittgenstein e o positivismo lógico estão nos falando. O positivismo lógico vai aplicar para a gente que não há o que a estrutura da palavra possa nos ensinar. A palavra é um meio de reconhecimento do significado atribuído àquilo. O que tem tudo a ver, né, o que tem tudo a ver com a função função do existencialismo que a gente viu na aula passada. Né? O existencialismo ele vai ter essa função de reconhecimento. Né? Sendo assim, essa palavra ela vai também poder passar por atribuições de conhecimento. Né? Entenderam? Não entendi não, Tamir. Não sei do que você está falando. Não faço nem ideia. Acho que vocês estão delirando. Hein? Bom. Continuamos, então. Aqui, então, a gente já vamos começar a pensar no Wittgenstein de sua primeira fase. Agora vamos para o texto Wittgensteiniano. Tá? Vamos para o texto propriamente dito. A primeira fase, chamada primeira fase do Wittgenstein, meus caros, ela vai ser definida a partir de um livro, né, que eu coloquei aqui como tratado lógico-filosófico, mas o Wittgenstein vai chamá-lo, né, ele vai colocar o título do texto dele em latim como Tractatus Lógico-Filosóficus, né, de 1921. A partir da própria relação que ele tem com a palavra, ele vai colocar esse título em latim. Né? Bom,
esse Tractus Lógicos Filosóficos do Wittgenstein, ele vai ter a seguinte reflexão, né? A gente vai ter que dar um sentido matemático, né? Um sentido observacional e universal às palavras. É importante eu colocar aqui para vocês, como a gente falou, esse tratado lógico-filosófico a gente já vai ler como o erro do Wittgenstein. Lembra do que eu falei para vocês? É o erro do Wittgenstein. O Tractus Lógicos Filosóficos ele vai ser combatido na segunda fase do Wittgenstein. Mas para a gente entender o porquê do erro, cumpre para a gente tentar explicar sobre essa primeira fase. Né? Basicamente, pode parecer até bobeira, mas ele vai colocar que as palavras representam coisas. Né? Nessa primeira fase do Wittgenstein, essa que ele vai voltar atrás depois, mais para frente, ele vai entender que se são palavras, né, basicamente, ó, como eu estou fazendo, eu acho que está ajudando vocês. Eu vou escrever. Né? Vou colocar da seguinte forma. Toda palavra deve ter em si um significado universal correspondente à sua realidade em si, né? Assim como em Kant. Né? Ou seja, um significado permanente que o classifique como um objeto finalístico. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu quero dizer que para o Tratado Lógico-Filosófico do Wittgenstein, toda palavra ela deve ser atribuída a um significado. Se a gente não puder atribuir significado objetivo a uma palavra, ela nem sequer deve ser comentada. Interessante isso, não é? Tanto que ele cita, ó, sobre aquilo que não podemos falar, não se deve falar. Olha só que interessante. Sobre aquilo que a gente não pode explicar, a gente não pode falar. Né? O Wittgenstein ele é da ideia de que toda palavra, nessa primeira fase, ele é da ideia de que toda palavra tem que ter um sentido final. E todo sentido final deve ser interpretado por qualquer pessoa da mesma forma. Então, o que ele vai propor para a gente, em outras palavras, é um método. Né? É um método que, levando em consideração que a palavra representa algo, né? Se faria, né? Porque ele voltou atrás dessa teoria depois, se faria uma análise semântica do texto, trazendo um significado universal, lógico, matemático do objeto, para qualquer que possa utilizar esse método, chegue à mesma interpretação do texto. Olha só que interessante, meus caros. Né? Possibilidade linguística universal. O Wittgenstein ele vai dizer para a gente assim, nessa primeira fase, se eu não posso definir exatamente uma coisa, eu nem devo nomeá-la. Nome só deve ter aquilo que pode ser representado universalmente. Justamente para quê? Para quando eu for ler um texto, eu faço uma análise semântica e lógica e matemática. Vejam aqui, a totalidade... Tem que clicar aqui. A totalidade das proposições corresponde à totalidade dos fatos. Tudo que vai ser proposto pela palavra deve coincidir com os fatos. Essas duas relações aqui devem estar síncronas. Né? Quando ele diz fatos, ele diz realidade. Quando ele fala sobre fatos, ele está falando sobre realidade. Né? Então, todas as proposições, né, todas as palavras devem corresponder à realidade. A totalidade das proposições corresponde à totalidade dos fatos. Ou seja, tudo que se diz deve ser verdadeiro. Com esse método, a gente pode interpretar o direito, né, de uma forma
lógica, né? De uma forma lógica e de uma forma universal. Essa é a questão, né? Para Ludwig Wittgenstein, a ideia de aplicação da linguagem, ela tem que ser matemática, né? A semântica, ela deve ser aplicada a todas as pessoas universalmente, né? Para o Wittgenstein, a matemática, ou seja, as ciências universais, elas têm esse aspecto, né? A gente pode colocar da mesma forma aqui, né? Vejam. Essa universalidade, essa matemática da linguagem vai atribui múltipla interpretação a uma palavra. Assim, né? Atribuir múltipla interpretação a uma palavra seria como atribuir múltiplos resultados a uma equação. Ou seja, uma vez que a palavra deve ser estritamente universal, ela se define num resultado objetivo. Se o resultado da equação divergente do pressuposto é um erro matemático, a interpretação diversa do significado é um erro hermenêutico. É um erro hermenêutico. Essa é a ideia da aplicação matemática da linguagem, né? É uma relação puramente matemática nessa ideia. Ou seja, essas proposições, né, essa palavra, essa ideia da palavra, elas devem ser atribuídas às realidades, assim como na ciência natural, né? Todo um conjunto linguístico, vamos escrever, né? Tô nessa fase agora. Todo conjunto linguístico, texto, comunicação oral, deve ter um único sentido final. Independentemente, nossa, escrevi errado, hein? Independentemente do interlocutor. Não cabe ao interlocutor interpretar, uma vez que o método permite que nossa ideia de palavra, ela sempre deve se atribuir no mesmo sentido lógico. É o sentido matemático da palavra. E o Wittgenstein cria ali várias seções, várias atribuições específicas para isso, né? Ele vai atribuir um método experimental para que possa se testar que a gente pode chegar, por essa reflexão semântica, ao mesmo sentido de interpretação de texto. E o Wittgenstein começa com alguns testes, né? Ele começa a testar com alguns alunos, né, esse método que ele vai criando. Então, a gente não vai precisar estudar o método a fundo aqui, justamente porque ele volta atrás depois. A gente só precisa entender a ideia principal. Vamos colocar assim, esse método era aplicado e ele começou a testar e começou a dar certo, né, com os alunos deles ali na Inglaterra. Ele começou a encontrar um sentido universal para as palavras, encontrando um sentido universal, todo mundo chegava na mesma interpretação. O problema, meus caros, foi que daí apareceu, para a infelicidade do Wittgenstein, um aluno indiano na turma, intercâmbio. E esse aluno indiano dificilmente chegava nas mesmas interpretações exatas das palavras. E Wittgenstein começou a se incomodar com isso, e ele começou a tentar encontrar outras pessoas de outras estruturas linguísticas. Por que estruturas linguísticas? O inglês, o austríaco, o europeu, né, a gente usa esses signos de palavras, signos fonéticos. A gente pega a união de signos e eles criam fonemas. São símbolos que criam nossas palavras.
As línguas asiáticas, por sua vez, elas não têm as mesmas condições de formação de palavra. Elas se formam, por exemplo, por símbolos, por significados mecânicos, né? Não por fonemas. Pega, por exemplo, o mandarim. O mandarim, o chinês, né? Ele vai ter vários símbolos, vários kanjis, vários símbolos, em que cada símbolo separadamente não vai formar uma sílaba, ele vai ter um significado de uma palavra em si. Quando você junta dois ou mais símbolos, eles formam uma terceira palavra, né? São símbolos que vão formando outras palavras. Isso fazia com que esse sujeito tivesse uma interpretação diversa da que o Wittgenstein queria. E o Wittgenstein foi perceber exatamente isso, que o significado atribuído à palavra era capaz de mudar a percepção das coisas. A percepção da realidade era modificada pela forma em que você apreende o conhecimento da palavra. E o Wittgenstein percebeu que essa tentativa dele de pegar um método universal e geral para a interpretação era impossível, só era possível dentro de um contexto cultural específico. Se você saísse daquele contexto cultural, você impedia a possibilidade de interpretação universal, justamente porque a palavra não é só sentido universal, ela também tem significado, vivência. A palavra muda a forma como você vê a vida. Não é à toa, meus caros, que na psicologia, por exemplo, existem os gatilhos. Gatilhos são palavras envolvidas a trauma. A palavra continua sendo a palavra, o sentido continua sendo o sentido, mas o significado da palavra pode trazer um gatilho que te desperta coisas diversas do significado da palavra. Essa é a ideia, é um existencialismo linguístico. E o Wittgenstein percebe que a forma como a língua é feita, a forma como a língua é falada, escrita e representada, pode mudar a função estrutural de como a gente aprende a palavra. Não é somente a gente chegar no método, mas deve estar em loco. A linguagem é local. Ela depende das relações geotemporais para chegar na sua interpretação. E com isso, Wittgenstein se revolta, para de fazer esse trabalho dele, larga o que ele fazia, ele passa, ele meio que se aposenta, vai para a África educar, fazer alfabetização de criança, fica anos sem estudar com isso. Ele se revolta mesmo. Até ele ter anos ali, décadas de reflexão e conseguir pensar em como que ele vai contestar a própria teoria, que daí seria a sua segunda fase, que é o que a gente vai ver logo mais. Depois que eu souber se vocês têm dúvidas, lembrando que isso tudo aqui vai sumir no próximo slide e não volta mais. Então, alguns segundos para vocês verem isso aí. Enquanto isso, deixa eu abrir um negocinho aqui. Bom. Basicamente, Tamires, pessoal, vejam, a ideia é uma ideia de resultado. Nessa primeira fase, quando o Wittgenstein ele trata da linguagem como matemática, o que ele está dizendo? Então, ele vai dizer mais ou menos assim, em matemática, 2 mais 2 são 4. Se eu falar que 2 mais 2 são 5, eu estou tendo um resultado errado. Estou tendo um resultado errado. Então, essa é a atribuição naturalística da matemática. A matemática, ela traz um resultado sempre específico. Não é possível que a gente tenha uma multiplicidade de resultados na matemática. O que o Wittgenstein está tentando fazer com o método dele de primeira fase, no Tractatus Lógico-Filosófico, é atribuir essa lógica matemática à palavra. Então, basicamente, o que ele vai querer da gente? A palavra, ela não pode ter múltiplos resultados. Então, você não pode pegar uma palavra e dar abertura cognitiva para ela a ponto dela ter mais de uma interpretação. Se a matemática tiver mais de uma interpretação, significa que o meio ao qual a gente interpretou ela está errado. Se a matemática tem mais de um resultado, é porque a equação está errada. Se a palavra tem mais de um resultado, mais de uma interpretação no seu significado, é porque o método de interpretação, ou seja, a hermenêutica, está errado. É isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a gente deve aplicar a palavra, o mesmo método naturalístico que se aplica à matemática.
para que a palavra não possa ter uma múltipla interpretação. O problema é que quando ele vai ter esse resultado a partir de interpretações de outras culturas, de outras formas linguísticas que não seja de convívio dele, que é basicamente esse convívio inglês, ele vai perceber que não é o método que vai atribuir significado à palavra, e sim a apreensão de conteúdo, que a palavra vai ser desenvolvida na sua racionalidade conforme a palavra dá sentido àquilo que você tem. Então, ele vai perceber que, por exemplo, um conceito, né, o conceito como casamento, né, o conceito, a palavra casamento, ela vai ter uma interpretação objetiva numa cultura específica que ele está. Se ele for, por exemplo, para a Noruega, em que o casamento não é comum, a simples união estável vai ser considerada casamento. Né? Aqui é um exemplo bem raso. Significa dizer que não é possível a gente atribuir uma linguagem matemática de resultado finalístico, de resultado naturalístico à palavra, não porque a gente não pode. Na verdade, a gente pode, mas só se ela for local. A gente só consegue atribuir resultado universal a uma palavra se a gente tiver a localização dela. A palavra pode ser universal se ela for local. Se ela muda de realidade, seja geográfica, cultural ou temporal, ela já vai ter múltipla interpretação. Então a palavra não se universaliza. 2 mais 2 são 4, vai ser sempre 4. Hoje, há 1000 anos atrás, ou daqui a 2000 anos. Porque o resultado é finalístico. A palavra, ela pode se modificar. Hoje, antigamente, no futuro, aqui no Brasil, lá no Afeganistão, né? A gente vai ter resultados diferentes para o significado daquela palavra. Então não é nem um resultado, é um significado. O significado da palavra ele vai se modificar pela forma com que aquela palavra é entendida pela apreensão do conhecimento. Por isso que, diferente do Kant, Tamires, que vai falar que todo conhecimento vem da experiência, para o Wittgenstein, todo conhecimento, quando com essa conclusão, né, com essa falência da primeira fase em tentar transformar a linguagem em matemática, que é mais ou menos o que o Kant vai fazer, né, ele vai falar, não, todo conhecimento vem da linguagem. A linguagem atribui conhecimento às coisas. A linguagem que é capaz de atribuir conhecimento às coisas. Porque vai depender do local. A linguagem é local. A linguagem depende do tempo, a linguagem depende da cultura e de como é a nossa relação do significado. Então não é necessariamente a palavra, como na matemática, não é o número, e sim a condição que a gente atribui ao significado daquela palavra. Por isso que eu dei o exemplo, por exemplo, das línguas orientais. As línguas orientais vão ter naturalmente um significado diferente do nosso, na apreensão do modo de vida, porque a gente vai ter fundamentos diferentes na própria conjunção da palavra. Né? Então você vai pegar a palavra sol, estou chutando, tá? Não sei falar mandarim. O símbolo que representa o sol, o símbolo que representa uma abertura, né? Vai juntar os dois e vai dar a palavra janela, né? Numa hipótese absurda aqui. Ou seja, só a ligação de dois significados distintos para formar um terceiro já vai modificar a forma como essa pessoa vê a palavra. Então a palavra não vai ser capaz de definir universalmente como a matemática. Por isso que a proposta do Wittgenstein de primeira fase está errada. Porque ele percebe que a linguagem é local. Local em que sentido? Geográfico, cultural e temporal. Fica mais claro assim, Tamires? Beleza. Bom, sendo assim, vamos para a segunda fase e última fase de Ludwig Johann Wittgenstein. Bom, a segunda fase do Wittgenstein vai ser um livro chamado Investigações Filosóficas, né? Esse livro, Investigações Filosóficas, ele vai vir como uma tentativa do Wittgenstein de contradizer o Tractatus Lógicos Filosóficos. Então é um livro de resposta a ele mesmo. É interessante essa questão, né? Por quê? Porque agora ele vai perceber que o que vai conceber as coisas não vai ser a palavra, e sim o significado. Ou seja, a estrutura da linguagem que determina a realidade. Diferente lá de trás, em que a palavra era a realidade, agora é o significado, né?
Vocês veem aqui, ó, o significado. Né? Ou seja, a apreensão do conceito existencial da palavra que determina a realidade. Significa dizer que a realidade ela é totalmente mutável. A realidade é mutável a partir da compreensão do significado das palavras. Né? O significado das palavras, ele vai determinar como que a gente vê a realidade das coisas. A gente pode dizer que o significado ele vai se modificar de forma local, como eu disse. Ou seja, de acordo com a historicidade, dinâmica social e sua estrutura naquele tempo. O significado se dá em uma produção conjunta. O significado se dá em produção conjunta, né? E vejam que coisa mais maluca. Eu posso dizer o seguinte, vou tentar exprimir da seguinte forma. Um pouco mais. Não, vou por aqui mesmo, daí depois ali embaixo faço um quadrinho. O sentido atribuído à palavra é uma saiu aqui, mas tudo bem. É uma determinante local do significado das coisas. A palavra é uma norma. A palavra é uma norma. A palavra é uma lei. Mas é uma lei de cognição. Só que essa norma de cognição é aberta. É uma norma de cognição aberta. Ou seja, que se aplica ao elemento real com uma fundamentação independente do objeto. Né? Elemento real com uma fundamentação independente do objeto. A palavra não tem uma universalidade, mas sim uma hermenêutica específica que sustenta o sentido que queremos dar a algo. Vou pôr até se queremos em letras maiúsculas. Queremos. Porque é um fenômeno humano. É uma ciência humana. E é como podemos definir logicamente cada coisa. Não como o que ela é, mas o que entendemos que ela é. E esse entendimento é a verdade. Naquele momento. Veja que maluquice isso daqui, meus caros. Veja que doideira isso daqui. Wittgenstein está falando que o significado ele é uma forma em que a gente vai dar significado às coisas. Só que o problema disso é justamente que as coisas vão mudar de significado como a nossa sociedade quiser, como a gente em conjunto determinar. Né? Basicamente, a gente vai dar uma condição de dar significados às coisas não pelos que elas são, mas sim pelo que a sociedade vai levar elas a ter esse significado. Uma palavra pode mudar totalmente de significado simplesmente porque a sociedade, esse conjunto de diálogos, mudou ela. Mas por que mudou isso? O que muda? Né? A minha pergunta é, o que muda um significado? O que muda o significado de uma palavra?
Pois bem, é aqui que o Wittgenstein vai trazer para a gente uma outra coisa importante. O que muda é uma condição orgânica, que podemos chamar de batalhas de verdade. Batalhas de verdade. O que são batalhas de verdade, meus caros? Batalhas de verdade é a nossa condição de ciências humanas. É aquilo que a nossa formação, é aquilo que a nossa função social vai fazer com que a gente mude narrativas a partir de uma modificação sensorial. Ou seja, a narrativa mais hábil pode mudar a verdade de uma palavra. Seu uso faz da palavra que seu pressuposto possa se transmutar em significado. Mas isso significa que anteriormente houve uma condição de rompimento. E algum significado superou outro. Alguém teve uma vitória de verdade. Significa dizer que a nossa vida ela é baseada em batalhas de verdade. Significa dizer que a nossa vida ela é baseada em modificações estruturais da realidade a partir das nossas narrativas. Isso, o Wittgenstein, ele vai chamar muito brilhantemente de jogos de linguagem. A teoria dos jogos de linguagem, meus caros, vai falar que a linguagem, que essa linguagem que a gente está falando aqui nessa parte aqui, é uma espécie de jogo. E o melhor exemplo para falar que jogo é esse é o jogo de xadrez. Por que o jogo de xadrez? Pensem comigo, o que é o jogo de xadrez? É a melhor forma para o Wittgenstein explicar as linguagens. Vejam, no jogo de xadrez a gente tem um tabuleiro com as mesmas quantidades, com uma quantidade par, ou seja, com uma quantidade igual de placas brancas e pretas, as quais a gente pode se movimentar. Existe uma quantidade igual para os dois jogadores de peças. Eu tenho a mesma quantidade de peças e o outro jogador tem a mesma quantidade de peças. Cada peça tem um movimento específico que não pode ser modificado. E os dois jogadores usam as mesmas regras. Por exemplo, eu tenho 2 cavalos. Você tem 2 cavalos. Os meus 2 cavalos só podem andar em L para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda ou para a direita. O seu cavalo só pode andar em L para a esquerda ou para a direita. A sua torre só pode... Você tem 2 e eu tenho 2. Ela só pode andar para frente e para o lado. A minha torre eu só tenho 2, que ela só pode andar para frente e para o lado. E assim por diante. Significa que nós dois temos a mesma quantidade de peças e as mesmas regras exatamente, limitadas, dentro de um conceito específico. Isso é o que ele vai chamar de palavras. Nossas peças são as palavras. E as regras são as mesmas. Mas, meu caro, aqui vem a grande questão. Alguém ganha. Como que alguém ganha um jogo de xadrez? Se os dois têm as mesmas peças, os mesmos movimentos e uma limitação específica de possibilidades iguais, e alguém ganha. Alguém ganha justamente se utilizando da fraqueza, da distração, da falta de habilidade, da falta de raciocínio, de previsibilidade do outro. Se aproveitando da fraqueza do outro, alguém ganha. E isso é a palavra na sociedade. Na sociedade em que a gente vive, a palavra é quem tem mais habilidade com ela, pode modificar radicalmente. Radicalmente. Porque para o Ludwig Wittgenstein, palavra é violência. Aquele que tem mais habilidade violenta o outro, mudando totalmente a racionalidade, causando uma vitória de verdade. Vem, que maluquice? Bom, é isso mesmo. O que eu quero dizer com isso?
que a gente pode pensar que as ciências humanas, que de todas as ciências humanas são as únicas que podem variar de resultado e independem das outras ciências. Como assim independem das outras ciências? Exatamente. As ciências humanas podem criar regras que só ela tem, né? Um exemplo interessante é, por exemplo, a ideia, né? A ideia da conspiração. A conspiração é uma ideia muito próxima disso daqui. Tamires, depende da racionalidade. Não é alguém específico justamente porque, só para quem não viu aí, a pergunta da Tamires é a seguinte: esse autor fala de alguém específico para ensinar essa linguagem ou simplesmente depende da racionalidade do ser? Depende da racionalidade justamente porque as regras são as mesmas. A gente vai usar as mesmas palavras, Tamires. Quem tem mais habilidade com essas palavras é quem vai ganhar. Essa é a grande questão. Quem tem mais habilidade é quem vai ganhar, né? Por que eu dou esse exemplo da conspiração aqui para a gente entender isso bem? Pensem comigo, né? Pensem na seguinte questão. Em uma ficção, né? Uma ficção científica, uma ficção, né? Se pressupõe certos elementos reais para a narrativa para preencher lacunas do leitor. Como assim? Pensem comigo. Vamos pensar numa ficção. Pensem na Revolução dos Bichos. Já leram a Revolução dos Bichos do George Orwell? Basicamente, para quem não leu, é um mundo fantástico, em que a lógica daquele mundo não se aplica ao nosso. Por quê? Porque lá os animais falam, os animais pensam. É uma fazenda de animais, onde esses animais têm racionalidade, fala, diálogo e capacidade intelectual para poder pensar numa revolução contra a humanidade. Então, olha, é fora da lógica. Só que, para obter lacunas desse mundo fantástico, eu uso elementos reais ali. Então ninguém precisa me falar que um porco tem aquele narizinho para frente, é rosinha. Porque eu conheço um porco. Apesar do porco falar, eu consigo utilizar o mundo real para preencher uma lacuna dessa ficção, desse mundo fantástico. Ninguém precisa me falar que aquele cavalo ele está preso no chão por conta da gravidade. Apesar de ser um mundo fantástico, eu ainda empresto condições do mundo real para cobrir as lacunas do mundo fantástico. Isso é ficção. A ficção é a nossa relação do mundo fantástico e do mundo real ao mesmo tempo. A grande questão é que, nas ciências humanas, e isso aqui é o mais interessante, né, a realidade pode aproveitar dos solipsismos. O que são solipsismos? Solipsismos é a nossa capacidade de observação pela nossa sensação, né? A gente não consegue entender tudo. E aquilo que a gente não consegue entender, a gente tenta entender por uma lógica a qual a gente vê, né? Já viram a rapaziada da Terra plana? Por que existe gente da Terra plana? Porque é o solipsismo. Você não precisa acreditar naquilo, na ciência. Mas daí o que você vê? Você vê um plano reto, você vê um domo em cima de você. Então, o que você faz? Você começa a ver a sua própria reflexão, a sua própria experiência. Ou seja, a sua incapacidade de ver algo além vai ser ocupada por alguma outra coisa. Então a gente vai aproveitar esse solipsismo, dessa nossa relação com aquilo que a gente pode entender sobre aquilo que a gente não entende, né? Para preencher as lacunas não cognoscíveis de um indivíduo. Então a gente pode criar, né, sentidos linguísticos, a gente pode atribuir valor às coisas na realidade também. Não é só na ficção, né? Não é só na ficção. Na realidade também. E a conspiração é basicamente isso, né? Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem atual, sei lá, de conspiração. Nesse sentido. Vejam lá. Bom, a gente tem
uma capacidade muito difícil de entender o que é poder, certo? E daí vem o nosso solipsismo. A gente começa a criar teorias para definir quem está no poder, quem manda na gente. Daí a gente começa a criar narrativas, a gente começa a criar fundamentações que não tem explicação, não tem fonte, faz parte da nossa visão. Alguém tem que controlar esse mundo, alguém tem que mandar nisso. Então a gente cria uma teoria como, por exemplo, a nova ordem mundial. Né? O que é essa ordem mundial? Que teria influências, que tiram influências internacionalistas, em uma revolução cultural. Isso aqui é uma conspiração. Por que uma conspiração? Porque a gente não pode explicar muito bem, a gente não sabe mais ou menos o que é, mas então a gente cria esse fundamento para explicar essa nossa percepção, que deve ter alguém mandando na gente, mudando as coisas que a gente está pensando. Né? Isso é a nossa falta de capacidade de entender. Existe uma realidade. Existe uma realidade, um negócio na realidade, que chama Foro de São Paulo. Conhece o Foro de São Paulo? O que é o Foro de São Paulo? É um conjunto de pessoas que se reúnem para estudar movimentos culturais da América Latina. Isso é o Foro de São Paulo. Bom, o Foro de São Paulo ele é formado por várias pessoas ali que querem estudar a América Latina. E também tem pessoas que estão presidentes, deputados, governadores. Veja que interessante. Se eu uso o Foro de São Paulo e atribuo a relação de poder, eu consigo ter uma lógica. O Foro de São Paulo é a nova ordem mundial. Ganhei uma conspiração. Para entender as lacunas dessa realidade, eu apliquei uma narrativa. Agora eu tenho um conceito que é uma mistura de ficção e realidade que se torna lógico e se torna verdade, por mais que não seja real. Né? Não precisa ser esse exemplo. Pega, por exemplo, vamos pegar outro exemplo que não tem nada a ver com essa estrutura, que é bem política, porque eu gostei dessa provocação política. Mas pensem, por exemplo, vamos pensar ainda nesse sentido. Existem pessoas que dominam o mundo. Existem pessoas que dominam o mundo. Existem pessoas que dominam o mundo por meio da magia, né? Por meio de magia negra, por meio de magia ocultista. Existe a conspiração, eu posso acreditar nisso por meio da narrativa, porque eu não consigo explicar o poder, assim como aqui, na Nova Ordem Mundial. Existe a maçonaria, que é um grupo fechado que eu não sei nada que acontece lá. Isso é realidade. Junto as duas. A maçonaria é um grupo de magia ocultista. Criei uma narrativa conspiratória. Porque eu contemplei a realidade com aquilo que eu não entendo. Só as ciências humanas podem fazer isso. Tornar a realidade não real, né? Tornar a realidade não real e mesmo assim ser verdadeira. Entendem? Olha que maravilha. Somente as ciências humanas, só as ciências humanas podem pegar uma amálgama entre o real e o irreal e tornar verdadeiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É o perigo da linguagem. É o perigo completo da linguagem. Essa é a ideia mais interessante do Wittgenstein. Vocês conseguem compreender? Dúvidas até aqui? Porque já passou das 9, acabei de perguntar, mas eu encerrei também. Mas se vocês tiverem dúvidas, agora a gente conversa. Seria isso, que eu me empolguei aqui agora no final para falar de conspiração. Né? Porque conspiração está na moda hoje. O que mais acontece é isso, você pegar elementos de realidade, elementos de ficção e dar um sentido lógico às coisas. Né? É muito comum você falar, tal remédio ninguém prova que ele não funciona, então ele funciona. Isso é uma perversão da realidade. Não tem nada a ver com a estrutura matemática, tem a ver com a estrutura linguística. É maravilhoso isso. É o poder que a linguagem tem sobre o naturalismo, sobre a realidade. Só as ciências humanas podem fazer, e o Wittgenstein organizou isso para a gente. A gente tem aí várias pessoas nisso, né? Tem os... Pega aí. Tem aquele cara lá que falaram que morreu e não morreu, o astrólogo, o Olavo de Carvalho. Esse é basicamente o trabalho dele. Pegar partes da realidade, partes da não realidade, misturar, trazer uma narrativa, né, e falar que
Pepsi Cola vem usando fetos abortados para adoçar a Pepsi Light. É maravilhoso. Só os ciências humanas conseguem fazer isso. Bem, é isso aqui. Logo mais estará já na internet, no YouTube, vocês vão poder acompanhar, né? Quem tiver dúvida, fala, né? E bem, já passou das 9 horas, então bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida estou à disposição. Muita loucura, mas qualquer coisa estou aí, a gente vai conversando. Semana que vem é mais loucura ainda com Heidegger. Então, bom final de semana para vocês, bons estudos, tudo de bom. Grande abraço e até mais. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, boa noite.